Prospectar clientes é 98% mais fácil do que você imagina. Não importa se você é um completo iniciante, assim como eu era há mais de 6 anos atrás, quando eu iniciei no ramo de vendas, o grande passo para prospectar novos clientes existem 2 quesitos. Primeiro, o aspecto emocional de que você está atrapalhando alguém, de que você está interrompendo alguém, de que você está sendo invasivo, seja nas redes sociais, nos e-mails ou então numa ligação. E existe, por outro lado, o aspecto racional, o aspecto técnico, de não conhecer o processo que você deve seguir para você poder prospectar e com certeza conseguir mais clientes com um tempo de resposta muito mais rápido e, por outro lado, ter um melhor retorno daquele investimento que você está fazendo, seja do seu tempo, seja do tempo do seu colaborador. E por isso eu gostaria de compartilhar esse guia que eu implementei aqui na nossa agência, que há menos de um ano a gente desenhou todo esse processo comercial e com esse processo comercial desenhado, nós chegamos aí a mais de 100 mil faturados todos os meses de receita recorrente através de prospecção fria, através de um modelo que de fato já é validado dentro da estrutura comercial que a gente tem hoje. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, você vai conseguir entender mais no dia a dia aqui do que eu faço, de quais são as perguntas que a gente tem que se fazer para desenhar, primeiro, um bom processo comercial, para entender bastante do nosso cliente e para aí sim você conseguir ter uma boa prospecção e saber muito mais daquilo que você está falando quando está ligando para um cliente. Já aqui na tela do meu computador, primeira coisa que eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito, se você está chegando no canal agora, se inscreva no canal e se esse conteúdo fizer sentido para você, dê um like e compartilhe com as pessoas que façam sentido, tanto da sua empresa ou então se é um amigo que você está compartilhando aí a sua jornada. Vamos lá. O primeiro ponto que eu gosto de alinhar aqui, quando a gente fala de um guia de prospecção, um guia que de fato você pode seguir, inclusive essa aula, você pode retornar aqui depois para você reassistir, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto que você queira alinhar, rever o conteúdo, você volta aqui nessa aula. O primeiro passo da nossa jornada, quando a gente fala de guia de prospecção, quando a gente quer de fato entender bons clientes, a gente, para buscar bons clientes, primeiro ponto que a gente precisa relembrar é que, por mais que você esteja prospectando um cliente na sua agência, por mais que você esteja procurando um cliente empresarial, você vai estar numa relação de pessoas para pessoas e isso nunca vai mudar. Por mais que seja muito básico falar isso, e aí eu vou começar aqui bem do básico, você precisa lembrar que do outro lado tem uma pessoa para falar com você. E aí existem níveis de pessoas que ali dentro daquela empresa ocupam cargos diferentes e é muito importante que dentro desse processo de mapeamento do cliente você tenha consciência de que tipo de cliente você está buscando, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Por que definir um cliente, né? E aí, na minha concepção, na metodologia que a gente utiliza aqui dentro dos nossos negócios, o primeiro ponto é, se eu estou falando de pessoas para pessoas, eu quero ter uma melhor assertividade na comunicação. Então, o primeiro ponto de eu definir um cliente lucrativo, o primeiro ponto de eu entender sobre o meu cliente é porque eu quero me comunicar de forma mais assertiva. Por quê? Todas as vezes que eu conseguir me comunicar, falar a língua do meu cliente, entender quais são os jargões, o que tem ali dentro daquele setor, eu percebi que eu tive mais assertividade. E por outro lado, eu quero entender as reais dores. Ou seja, qual que é a dor daquele cliente de uma clínica médica? Qual que é a dor daquele cliente de odontologia? Aquela clínica que precisa atender mais clientes, mas de fato qual que é a raiz daquele problema? O que aquelas pessoas, os médicos, os dentistas, ou então os donos de e-commerce têm de fato de dor? E quando eu entendo com mais profundidade as dores, fica muito mais fácil, né? Naquela reunião que eu vou fazer a posterior da minha prospecção, fica muito mais fácil de eu definir e saber como lidar, de mapear essas dores para esses clientes. E aí, de fato, você deve estar se perguntando como definir um cliente, né? Então, aqui eu separei 3 principais pontos, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é quais são as principais características desse cliente. E aí, a primeira característica que a gente vai tratar aqui é se é uma empresa física ou digital, ou ela está no modelo híbrido. O que eu quero dizer com isso? Você já conseguiu mapear as redes sociais dessa empresa? Você já conseguiu entender sobre qual aspecto, aonde essa empresa se posiciona mais? Por exemplo, aqui dentro da nossa agência nós temos o setor de pet shop muito forte. E por outro lado, agora que esses clientes estão se preocupando em trazer um pouco mais do digital. Dito isso, é muito importante eu trazer esse aspecto, esse entendimento sobre o meu cliente, porque fica muito mais fácil a minha comunicação. E talvez eu vá resolver uma dor específica dele
trazendo a minha solução como base. E aí, quando eu for prospectar, quando eu for falar com o tomador de decisão, que é algo que a gente vai ver logo em seguida, vai ficar muito mais simples, vai ficar muito mais fácil para eu poder direcionar. E aí, por outro lado, eu tenho que entender quais as características desse nicho. Ah, eu estou lidando com uma rede, ela é uma franqueadora, ela é uma escola, ela é uma padaria, que tipo de negócio é esse? E aí, lá no final desse conteúdo, eu vou dar um exercício prático que vai ficar muito mais fácil de você linkar todos esses pontos que eu tô falando aqui para você. Como pode ser a tomada de decisão em relação ao investimento? Geralmente tem sócio, para conseguir falar com o tomador de decisão, preciso conversar com influenciadores? Por exemplo, nós lidamos aqui com o setor de mármore e granito também. Esse é um setor que ele é extremamente lucrativo, poucas pessoas olham de fato para esse setor, é um setor que movimenta muito dinheiro, mas para eu conseguir falar com o tomador de decisão, para eu conseguir de fato chegar naquela pessoa que vai dar a última palavra, eu preciso falar com os influenciadores. Nesse setor, em sua grande maioria, eu vou falar com uma secretária. Então, quando eu vou prospectar, eu já sei que eu preciso ali me comunicar primeiro com a secretária, provavelmente depois eu vou conversar ou com o gerente de marketing ou com o gerente comercial, para só depois eu conversar com o dono de uma empresa, que no nosso caso a gente já percebeu fazendo esse mapeamento que existem esses 3 tomadores de decisão dentro do processo ao investir, ao tomar a decisão de contratar o nosso serviço. Então é muito importante eu ter essa clareza na minha jornada, porque mais uma vez, a minha prospecção vai ficar muito mais fácil quando eu entender esses pequenos detalhes que importam na hora da gente fazer uma prospecção. Porque muitas das vezes você vai dar com receio de fazer uma prospecção, porque você não sabe o que você vai esperar lá do outro lado. E quando você entende esses pontos, quando você entende o que você pode esperar lá do outro lado, fica muito mais fácil você controlar a sua ansiedade e a sua expectativa. Outro ponto que é muito importante, que poucas pessoas falam disso, e eu quero trazer isso aqui para você, o que as pessoas estão falando sobre esse negócio no Google Avaliações. Ou seja, a gente abriu o Google, procurou sobre o setor, procurou sobre determinada empresa, o que as pessoas estão falando sobre isso? O que as pessoas estão falando sobre esse negócio? Existe alguma notícia relevante? Existe algum evento recorrente? No setor de mármore e granito, aqui na nossa região, tem um evento todo ano. E por mais que eu faça uma prospecção em 90% dos casos aqui da nossa empresa, eu tenho que me preocupar em estar também nesses eventos, porque ele também compõe ali a minha presença junto a esses clientes, porque a gente está aqui muito preocupado em construir um negócio. E para construir um negócio, todo esse entorno que a gente constrói em torno do nosso negócio é importante. E aí, aquele ponto de entendimento a empresa tem LinkedIn, ela se posiciona lá, o tomador de decisão está ativo sobre o que ele fala. Então, quando você estiver no processo investigativo, que é o que a gente está fazendo aqui agora, só para relembrar, a gente está no processo aqui de investigar quem é o nosso cliente, como que a gente define o nosso cliente. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês do ramo de granitos, né? Do ramo de mármore e granito que nós fazemos aqui. Nós fazemos todas essas etapas até a gente chegar lá no LinkedIn e entender se já existe algum posicionamento. Porque logo em seguida eu vou trazer uma ferramenta para vocês que vocês vão poder utilizar e vão poder construir essas informações do seu cliente. Vai ficar muito mais fácil você ligar, alinhar as expectativas e com certeza ser muito mais assertivo na sua comunicação com ele. Então o primeiro passo para você conseguir de fato definir um cliente lucrativo é você fazer todo esse entendimento do seu nicho, é você entender aonde ele se posiciona, como ele se posiciona, quem são os possíveis tomadores de decisão em relação a esse negócio. Posteriormente, você entender o que as pessoas estão falando, o que existe em torno dessas empresas. Existem associações, existem clubes que essas empresas participam, quais são as características, porque toda vez que você for prospectar, você vai gerar muito mais rapport, você vai gerar muito mais empatia, você vai ter uma comunicação muito mais assertiva, entendendo do outro lado. Por quê? Aí você vai estar se colocando no lugar do cliente, você vai estar minimamente vivendo o que aquele cliente ele vive. É importante você fazer isso dessa forma como eu estou pontuando. Por outro lado, a gente vai entrar no aspecto de comunicação. Primeiro, qual canal para prospectar? Quais são as regras que eu utilizo aqui dentro do meu negócio? Qual é a cadência e como que você vai criar essa lista? Então, qual canal para prospectar? Primeiro, experiência prática. É muito importante eu dizer isso daqui. A minha experiência me diz que ao longo dos últimos 6 anos aqui, a gente já criou mais de 2 negócios. O que mais dá retorno pra gente são as ligações frias.
famoso cold call. Aquela ligação que você acha que no primeiro momento você está atrapalhando, mas quando você entende que a sua solução é muito benéfica para o seu cliente, quando você de fato acredita na sua solução, quando você tem certeza que você pode levar resultado para o seu cliente, você tira toda essa barreira. Esse é o primeiro aspecto que você tem que lembrar nesse sentido. E aí, a gente aqui dentro tem uma máquina de teste. A máquina de teste, a gente testa soluções paralelas a essa. Por exemplo, direct no Instagram tem dado resultado para gente, o WhatsApp também tem dado resultado pra gente e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E o e-mail que sempre também está conosco. Por mais que muitas pessoas não acreditam na prospecção por e-mail, a gente tem feito dar retorno aqui dentro do nosso negócio. E como que a gente faz isso, né? Existem algumas empresas que você pode utilizar, algumas ferramentas que você pode utilizar, como a Brevo, que era a antiga SendBlue. Então, algumas pessoas aí que talvez estejam há mais tempo no mercado vão se lembrar da SendBlue. O Apollo.io, né, que é uma excelente ferramenta, eu vou fazer um outro vídeo para poder falar sobre ele. E aqui eu separei, vai estar um vídeo aqui em cima, em algum lugar, que tem os modelos de prospecção que eu utilizo. Eu já gravei um vídeo e que você pode simplesmente copiar e colar dentro do seu dia a dia e utilizar talvez aqui dentro dessas ferramentas. O grande ponto aqui que eu gostaria de lembrar, a Brevo, por exemplo, te permite enviar 300 e-mails todos os dias de graça, né? Eu não sei se essa é uma informação atualizada, mas no momento que eu vi, essa era a informação que eu tinha do meu time aqui de pré-qualificação e do meu time de prospecção ativa. Então é uma ferramenta que talvez você não precise investir nesse momento, a não ser que você queira aumentar o seu volume de prospecção, mas que você pode ali cadenciar, criar uma sequência para poder prospectar sem precisar necessariamente estar fazendo uma ligação. E aí, algumas regras que para mim aqui são muito importantes, principalmente quando se trata de uma ligação fria, quando se trata de uma prospecção via telefone. Primeiro, intensidade de energia. Se você não está sendo intenso, se você não está colocando energia, você está transmitindo algo que você não tem tanta segurança. Isso é importante no mundo das vendas, sim. Pode parecer até um discurso motivacional, mas quando você coloca isso daqui no seu dia a dia, tudo muda. E se você não está fazendo uma chamada de vídeo, se você não está prospectando esse cliente frente a frente, o sorriso na sua voz, a forma como você fala, você consegue transmitir que você está feliz de estar falando com aquele cliente. A gente aqui dentro da nossa empresa bate muito sobre isso porque todos os aspectos são fundamentais quando se trata de prospecção de cliente. E aí é claro, né? Eu sei que prospectar é fácil, mas isso requer um volume. E à medida que você vai entendendo o seu volume, você vai entendendo quantas prospecções, eu vou falar lá embaixo. Depois, como que a gente define as nossas metas, mas o grande ponto do volume é você conseguir entender como que você vai alimentando a sua máquina de vendas. Por exemplo, se eu fizer 100 ligações, eu consigo 10 reuniões, eu consigo 30 reuniões, então eu consigo calibrar a minha agenda do dia a dia para poder prospectar de forma muito mais assertiva. Por outro lado, eu consigo aqui, dentro das minhas regras, e a gente tem um documento aqui dentro da nossa empresa que a gente vai mapeando todas as objeções que eu tenho quando eu faço uma ligação. E aí, qual é a importância de criar um documento desse dentro da sua empresa? Então, você está começando o seu negócio hoje, você está estruturando um processo comercial, você está tendo aqui um baita conteúdo para você poder, de fato, estruturar a sua área de prospecção. Todas as vezes que você tiver uma objeção, você vai anotar e você vai repensar, poxa, como que eu consigo, de fato, trazer um contorno sobre aquela objeção? Como que eu consigo virar a mesa para que aquele cliente, de fato, acredite em mim e tire aquela objeção e ele consiga dar o próximo passo para ir para uma reunião. E aí ter uma proposta de valor muito clara. Ou seja, o meu objetivo com a sua empresa é aumentar o faturamento. O meu objetivo com a sua empresa é reduzir o conta de energia. O meu objetivo com a sua empresa são criar processos comerciais. Percebe que a proposta de valor tem que estar muito clara para você? Porque se você não tiver com a proposta clara, esse cliente ele vai te perguntar: "Ô, mas de fato, o que você quer fazer na minha empresa? Você quer vender mais? Mas como que você vai fazer isso? Qual que de fato é o seu mecanismo único para você conseguir transformar aqui a nossa empresa, o nosso e-commerce, em uma máquina de vendas? É muito importante que você esteja alinhado quanto a isso. E aí, é claro, né? Você não vai ligar para esse cliente uma vez só, você não vai enviar só um e-mail, você não vai enviar só um WhatsApp. De fato, você nunca vai fazer só um contato com o seu cliente, porque isso tem a ver com algo que eu aprendi lá atrás que se chama curva de consciência, né? Então a gente tem aí praticamente 5 níveis de consciência e dentro desses níveis de consciência, quanto mais contato eu faço com esse cliente, quanto mais contato esse cliente tem
com as soluções parecidas com a minha, inclusive com as dos meus concorrentes, mais esse cliente está ciente de que ele precisa resolver aquele problema em específico. E aí, a gente tem que lembrar também que toda vez que um cliente ele é descartado, aqui dentro a gente leva isso muito a sério, toda vez que a gente tem um cliente descartado, esse cliente ele tem que ter um motivo, uma razão. Porque, esse cliente foi descartado porque ele não tinha orçamento. Existem formas de eu contornar essa objeção? Esse cliente ele já fechou com outra empresa. Opa, estou mapeando meu principal concorrente. E assim você vai criando uma área de prospecção, você vai criando uma inteligência que é muito mais capaz de trazer novos negócios, porque você já mapeou, você já cercou todas as objeções do seu cliente e você já entendeu muito bem como que você pode, de fato, trazer essa oportunidade para dentro do seu negócio. E aí, por outro lado, é claro, né? A gente está falando de prospectar clientes, mas da onde que você, de fato, tira esses clientes? Como que você gera essas oportunidades? Primeiro, o bom e velho Google. O Google, pessoal, é talvez uma das melhores ferramentas aqui para fazer a avaliação e o mapeamento desses clientes. Claro que você vai mesclar ele com redes sociais, claro que você vai utilizar ali o Instagram, o LinkedIn, você vai entender o tomador de decisão, você vai chegar no site, mas o Google, ele vai te dar um bom direcionamento sobre o que esse cliente faz, vai servir ali de fato como um mecanismo de busca para você sanar todas as informações, né, para que você tenha muito mais clareza. E aí o Google também ele te permite entender uma lista de concorrentes daquele setor que você está prospectando. Afinal de contas, você também consegue ver quem está anunciando para aquele nome daquele concorrente e utilizar isso, inclusive dentro da sua agência, como uma informação relevante que você pode levar para o seu cliente. E por outro lado, a gente tem o Snove.io, o Apollo.io e a Speedio, né? Claro que dentro dessas ferramentas eu vou trazer outros conteúdos que vocês vão poder aprofundar sobre essas ferramentas, mas mais uma vez, elas são ferramentas complementares. Todas elas têm a versão paga, todas elas têm a versão grátis também. Então é importante que vocês entendam sobre essas ferramentas e utilizem ela no momento certo. Se você está começando a sua área, cara, vai pelo Google, você vai ter muita informação ali e não deixe procrastinar porque você não está criando uma lista. É melhor você fazer, é melhor você de fato fazer o feito do que aquele perfeito que você tem a lista com todas as informações, porque eu fui esse cara lá atrás e eu percebo que muitas das vezes o que eu estava fazendo é economizando a energia do meu cérebro. Ou seja, era muito melhor eu ficar ali no YouTube, era muito melhor ali ficar vendo mais um curso do que executar. Então, a partir de agora, se você está começando, cara, pega esse conteúdo, com esse conteúdo, você vai dar o próximo passo. Você tem que medir esses avanços dentro da sua empresa. E se o próximo passo for pelo Google, que é uma ferramenta gratuita, é isso que você precisa fazer. Para a gente continuar aqui dentro do nosso guia de prospecção, o grande fator aqui é a gente ter um objetivo muito claro. E qual o objetivo real da prospecção? Para você, para mim, um recado para o Vitor de 6 anos atrás o objetivo de uma prospecção é agendar uma reunião. Então, quando você está fazendo o primeiro contato com o cliente, quando você está de fato construindo aquele relacionamento, que é aquele primeiro contato, você está ali entendendo os tomadores de decisão, você está ali melhorando o seu discurso dia após dia, afinal de contas. Uma das melhores formas de você conseguir aprimorar é fazendo. Então, você tem que ter esse objetivo muito claro de que uma prospecção, dentro de uma prospecção, o que você mais quer é agendar uma reunião. Porque dentro dessa reunião, aí sim você vai ter tempo para poder falar sobre o seu negócio, você vai ter tempo para fazer várias perguntas, você vai fazer uma investigação, você vai utilizar método Spin Selling, você vai utilizar todas as ferramentas comerciais que você precisa para você entender esse cliente e conduzir para um fechamento. Mas durante uma etapa inicial, o que você quer é agendar uma reunião. Você não quer nada além disso. Você quer entender se aquele cliente é um cliente potencial e agendar essa reunião. E é claro, esse vídeo não poderia ficar aqui só na teoria, né? Então, eu trouxe aqui uma prática que ela serve principalmente para quem está começando. Por quê? A gente vai criar alguns direcionamentos aqui para que seja muito mais simples a condução do seu dia a dia. Primeira coisa que você vai fazer, você vai definir um setor. E aí, nesse primeiro setor que você vai definir, vou até reduzir um pouco a minha tela, você vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre e entender como a sua solução pode encaixar. O grande ponto aqui é você, de fato, pegar esse conteúdo que a gente acabou de falar e traduzir ele na prática. Você vai pegar e anotar várias informações sobre esse cliente potencial, você vai fazer uma pesquisa aprofundada de como esse cliente fala, quais são
as principais dores, se existe algum evento, se você vai falar com um tomador de decisão que ele tem um influenciador, ou seja, às vezes tem uma secretária, tem um gerente comercial, para aí sim falar com o dono da empresa, que é aquela pessoa que decide sobre esse orçamento. E por outro lado, você vai criar script. E aí é muito importante definir um modelo para cada canal. Você não vai utilizar o mesmo modelo que você usa dentro do e-mail, dentro do WhatsApp, dentro do direct. É muito importante que dentro desses canais você possa até ter o mesmo direcionamento, mas a mesma mensagem ela não cabe. Por exemplo, no e-mail você vai falar ali, você vai ter um pouco mais de oportunidade para falar. No WhatsApp você vai querer chamar a atenção daquela pessoa para depois fazer com que ela de fato tome uma ação. E aí outra coisa muito importante, né, que a gente vai direcionar aqui é você gravar suas ligações. Mesmo que você não tenha a oportunidade, né, de gravar suas ligações, de ter uma câmera como eu tenho aqui para poder gravar, eu quero que você preste bastante atenção naquilo que você fala. Ou seja, você pode ir anotando. Eu vejo aqui, eu posso compartilhar, tirar foto aqui do nosso time de SDR. Eu percebo muitas pessoas anotando o tempo inteiro. Por quê? Isso traz muito mais clareza para o nosso cérebro. Naquele momento que a gente percebe que a gente errou, a gente já pode anotar, ou daqui aquele cliente traz uma informação relevante, você também pode tomar nota. Por mais que a gente esteja aqui sempre com um computador, por mais que você sempre tenha ali a facilidade da tecnologia, aquele caderninho, né, que você ganhou lá atrás, que você nem utiliza mais, agora você vai colocar ele do seu lado e você vai fazer com que ele seja o seu melhor amigo para você de fato poder anotar informações relevantes sobre o seu cliente. E aí a gente vai falar aqui por último sobre definição de meta. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque a primeira coisa que eu gosto de trazer para todo mundo é, cara, seja realista e não se iluda. Não perca tempo se iludindo com grandes valores. Ah, porque a empresa do Vitor já faz mais do que 100 mil. Ah, porque a outra empresa já faz mais do que 10 mil. Ah, porque eu tô começando agora. Cara, não se iluda com esses números que você vê na internet. Por mais que algumas pessoas que tenham um resultado consistente consigam falar sobre esses números, o seu principal objetivo é dar passos em relação a uma meta que você estabeleceu dentro da sua empresa, dentro da sua vida. E para você não se iludir, se você, por exemplo, quer 3 clientes fechados por mês, foi esse o meu objetivo há um ano atrás, ficou muito claro para mim que eu precisava fazer 30 reuniões, porque o meu funil ele não era tão efetivo. A minha ligação, a minha prospecção, a minha reunião, ela não era tão efetiva. Então, para eu fechar 3 clientes, eu precisava fazer 30 reuniões. Isso dava aí pelo menos mais de uma reunião por dia, né? Contando, claro, os dias de semana. Sendo assim, para eu chegar em 30 reuniões, eu precisaria fazer 600 ligações por mês, ou seja, uma média de 27 ligações por dia e 600 abordagens no WhatsApp, e eu tinha mais ou menos 27 mensagens por dia. Para pensar, eu quero 3 clientes, mas quando eu entendo esse funil aqui, quando eu entendo que eu preciso fazer 27 ligações por dia, quando eu desdobro isso na meta, ou seja, eu tenho uma meta mensal, eu tenho uma meta semanal e eu tenho uma meta diária. Quando eu tenho essa clareza, o que eu faço? Eu pego essa meta diária, coloco ela dentro da minha agenda. Quando você faz isso, fica muito mais simples para você poder conseguir construir a sua rotina do dia a dia. Por quê? Se você sabe que para você fazer 27 ligações, você vai gastar aí mais ou menos umas 3, 4 horas, vai ficar muito mais fácil de você se programar do que é mais importante para o seu dia a dia. E aí, com certeza, você vai conseguir construir uma rotina de prospecção, você vai conseguir alavancar, você com certeza vai conseguir fechar mais clientes, porque você vai conseguir construir um processo com mais previsibilidade de pequenas ações. Os fechamentos, eles de fato vão melhorar à medida que você for fazendo mais reuniões, à medida que você for perdendo mais a timidez, à medida que você for entendendo de fato quais são as dores que você precisa sanar. Eu percebi isso ao longo aqui das nossas empresas. A gente tem uma empresa de energia solar que já passou por esse processo há mais de 6 anos. Há mais ou menos um ano a gente criou uma agência que a gente também utilizou há mais ou menos um ano a gente criou uma agência que a gente utilizou essa mesma metodologia. E aí, se você ainda tiver alguma dúvida, se você de fato quiser implementar esse processo e quiser contar comigo, com o meu time e com a minha mentoria, eu vou deixar um link aqui embaixo que você pode agendar uma reunião comigo e vai ser muito mais fácil eu entender a sua dor e entender como que eu consigo te ajudar aqui dentro do dia a dia. Mas se esse guia foi de fato útil para você, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e de fato, se fizer muito sentido, compartilhar com as outras pessoas que estão dentro dessa jornada de vendas com você. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, um abraço, até logo e tchau!